Olá, seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e hoje nós vamos continuar as nossas aulas do Panorama de Novo Testamento falando sobre Paulo e as suas cartas. Nós terminamos na última aula o conteúdo de Atos dos Apóstolos e agora nós entramos num conjunto grande desse gênero literário, desse tipo de escritos do Novo Testamento, que são as cartas. As cartas, sem dúvida nenhuma, representam o maior número de livros do Novo Testamento. Nós temos 27 livros no Novo Testamento e as cartas representam a grande maioria disso. E nós vamos falar disso hoje. Antes de tudo, eu gostaria de orar com vocês. Hoje nós não estamos ao vivo, né? Mas espero que você seja abençoado da mesma forma, porque o Espírito Santo está aí com você ao vivo ministrando ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa e pelo privilégio que temos, ó Deus, de falar da sua revelação. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração para que nós vejamos o Senhor na tua palavra. E ao estudarmos essas cartas, nós possamos perceber que os primeiros cristãos eram cristãos como nós, com dificuldades, com dúvidas, com situações nas suas vidas, às quais o Senhor endereça essas cartas. E nós queremos ser abençoados pelo Senhor, instigados pelo Teu Espírito Santo e transformados. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar falando das cartas. As cartas, ou epístolas, elas são documentos de tamanhos variados e de autores diferentes também no Novo Testamento, mas o maior autor de epístolas do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Logo depois que nós terminamos Atos, nós começamos então um conjunto no Novo Testamento de epístolas paulinas, e elas são 13 no seu total, né? Nós vamos passar rapidamente por cada uma delas. Em primeiro lugar, as cartas, elas já eram um tipo de literatura que corria bastante no primeiro século, né? Elas eram uma literatura de uma certa forma conhecida. Mas as cartas bíblicas, as cartas paulinas, elas tinham bastante diferenças com as cartas daquela época. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta muito maior do que as maiores cartas que haviam naquela época. E as cartas, elas são exatamente como elas são hoje. São documentos pessoais endereçados ou a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então nós temos dois tipos de cartas paulinas, né? Nós temos as cartas que são as doutrinárias ou eclesiásticas, que Paulo escreveu a igrejas ou a comunidades, né, que deveriam então ler essa carta, e também as cartas pastorais, que eram cartas direcionadas a indivíduos, a pessoas, né? E nós temos 3 cartas pastorais importantes de Paulo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 4. 4 cartas. Então a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes eu gostaria de falar da estrutura de como são essas cartas. Todas as cartas, elas começam com um cabeçalho, né? E nesse cabeçalho vem o nome do remetente, o destinatário e uma saudação inicial. Então, se eu fosse escrever uma carta baseada numa epístola do Novo Testamento, eu escreveria: Yuri Breder, aos alunos da Escola do Discípulo, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Então, nós temos o autor, o destinatário e uma saudação inicial. Então, nós vemos isso nas cartas de Paulo. Depois, nós temos o corpo da mensagem. Pode ser mais curto, pode ser mais longo, pode ser de agradecimento, orações, orientações, explicações, né? E depois nós temos a saudação final, onde nós vemos que Paulo tem uma marca, né? Ele escrevia o seu nome, ele escrevia essa parte de próprio punho, para que as pessoas soubessem que aquela carta se tratava realmente de uma carta do apóstolo Paulo. E também, às vezes, a citação de algum amigo, de conhecidos mútuos, né? Nessa parte final da carta. Então, isso é bastante interessante. É importante notar também que
naquela época havia pessoas que escreviam cartas, escreviam documentos e tentavam se fazer passar por outra pessoa para que aquela carta tivesse, ou aquele documento fizesse sucesso, né? Ou tivesse bastante pessoas interessadas em lê-lo. Então, por isso que Paulo tem esse cuidado de fazer uma marca que as pessoas reconhecessem que aquilo realmente era dele, e isso vinha na saudação final. Tá joia? Tudo bem até aí? Lembrando que você pode acompanhar tudo isso que eu estou falando aqui se você tem a apostila do curso, e essa apostila é gratuita. Você pode fazer o download dela, se inscrever no nosso grupo do Telegram, aqui na descrição do vídeo abaixo, tem vários links. Você pode clicar no link do grupo do Telegram e ali vai ter a apostila. Ou você pode, tem um outro link exclusivo da apostila, né? Você pode também escrever um e-mail para nós e nós vamos ter a alegria de compartilhar com você sem custo nenhum, a apostila do curso Panorama do Novo Testamento. E lembrando também, né, que eu sempre esqueço de falar no começo dos vídeos, mas você pode se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, peço que você faça isso, deixe seu gostei nessa aula e ative as notificações, né? Nós temos colocado muitas coisas, vários vídeos aí durante as semanas, para você poder saber de tudo que está acontecendo. Tá joia? Bom, as epístolas no Novo Testamento, as epístolas ou cartas, elas representam então esse gênero predominante. É uma combinação de correspondência privada, mas também um discurso público. E elas geralmente tratavam de um tema específico. Algumas epístolas são uma exposição relativamente sistemática da doutrina, como acontece, por exemplo, em Romanos. As pessoas tendem a olhar para Romanos com esse olhar de que é uma carta completamente doutrinária, de explicação de doutrina. Existem algumas dúvidas sobre isso, porque nós sabemos que Paulo escreveu essa carta a uma comunidade, a igreja que estava em Roma, e ele faz essa explicação por causa dos problemas que haviam nessa igreja, né? Mas a maior parte são estruturadas bastante como as cartas atuais, né? Então, que nós escrevemos e recebemos. Isso é importante porque a gente entender isso, esse jeito de se escrever. Isso é importante porque para a gente entender como que as cartas eram escritas, para a gente lê-las melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ler uma epístola, quando você vai ler uma carta na Bíblia, o importante é você pegar essa epístola e lê-la do começo ao fim, sem paradas, de uma vez só. Porque é assim que nós lemos cartas. Você, por exemplo, não abre um e-mail, né, que são as cartas que nós mandamos hoje, você não abre um e-mail e o e-mail tem lá 5 parágrafos. Aí você fala assim, hoje eu vou ler o 3º parágrafo do e-mail que eu recebi há 2 semanas atrás. E depois eu vou ler o 1º parágrafo do e-mail que eu recebi hoje. Não, isso não faz sentido. Você não vai entender os seus e-mails se você lê-los dessa forma. Você precisa ler o e-mail inteiro. Quem mandou, o que está falando, né? E até o final. Então, essa é a maneira da gente entender melhor as cartas e as cartas do apóstolo Paulo também. Tá joia? Uma outra coisa interessante da gente falar era a existência dos amanuenses. O que eram os amanuenses? Eram escribas ou secretários formados que eram contratados para escrever aquilo que era ditado para eles. Nós temos várias evidências do trabalho de amanuenses na Bíblia, tanto nas saudações como nas conclusões finais que eram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, nós listamos aqui algumas, né? Lá em Romanos 16, 22, nós vemos a presença de um amanuense. 2 Tessalonicenses 3,17, 1 Coríntios 16, 21, em Colossenses 4, 18, em Filemon 1, 19. Então a gente vê que Paulo usou amanuenses na maioria das suas cartas. Talvez Gálatas ele não tenha usado amanuenses, sendo a primeira carta, né? Talvez a equipe missionária ainda não fosse tão grande, então ele escreveu talvez de próprio punho. Tem algumas opiniões sobre isso. Mas isso acontecia bastante, por isso que você vê lá em Romanos, né, 16, 22, um homem saudando a igreja, um homem que escreve esta epístola, né, um tal de Tércio. Aí você fala assim, mas achei que essa epístola era uma epístola de Paulo, não uma epístola de Tércio. Como é que Tércio escreve essa carta? Não é? Tércio
escreveu, mas o autor da carta era Paulo. Ele estava ditando e Tércio, então, ia escrevendo. Ok? Nós temos aí uma imagem bastante interessante que você pode ver dos locais onde Paulo escreveu as suas cartas. Nós temos também uma tabela que você recebeu essa semana, se você está inscrito no grupo do Telegram ou você se inscreveu no link, uma tabela cronológica do Novo Testamento. E aqui eu coloquei em ordem cronológica, né? Quais epístolas foram sendo escritas primeiro, quais livros, quais eram os principais acontecimentos da época. Então, se você já baixou, eu espero que você tenha gostado. Mas aí na sua apostila também tem uma explicaçãozinha sobre cada carta, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, a primeira carta não foi a primeira carta que Paulo escreveu, mas é a primeira carta que aparece no Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Romanos, ok? Então, essa carta foi escrita de Corinto, bem lá durante a segunda viagem missionária de Paulo. Então não é a primeira carta que ele escreveu, mas é a primeira que aparece na Bíblia. Ele escreveu em Corinto no inverno entre 55 e 56, mais ou menos. Quem eram os romanos? A comunidade dos romanos. Ela era formada por cristãos vindo da Palestina e da Síria, provavelmente expulsos pelo imperador Cláudio no ano 49. Isso é bastante interessante. E já volto nesse ponto. E o propósito da carta era corrigir certas interpretações a respeito da pregação de Paulo entre os pagãos. Ele também, em Romanos, ele expõe de maneira mais organizada a teologia que ele já tinha exposto em Gálatas, que foi a primeira carta que ele escreveu. E os pontos principais é que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ele fala da ineficácia da lei e da morte de Jesus como a única justificação para o pecador. E fala também como que a morte e a ressurreição de Jesus operaram a destruição daquela primeira humanidade de Adão e a recriação de uma nova humanidade em Jesus. Então a gente tem aqui uma cópia de um manuscrito antigo de Romanos, você pode ver, é bastante interessante, né, que a gente vê esse texto escrito em grego, em iniciais, só em maiúsculo, que é um texto bem antigo. Essa é uma das primeiras cópias que nós temos da carta de Paulo aos Romanos. Mas olha só que interessante dizer sobre esse caráter que Romanos tem, de que havia algumas tensões ali na igreja, e Paulo escreve então para explicar um pouco a teologia da justificação, a teologia da integração de judeus e gentios, que era muito forte ali em Romanos. Quem fundou a igreja em Roma, nós não temos condição de afirmar com certeza, porque muito provavelmente os fundadores, os primeiros cristãos de Roma, eram viajantes que estavam lá na Palestina, que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes, e que durante aquele movimento de Pentecostes eles aceitaram a Jesus e voltaram para Roma. Então essas pessoas começaram o movimento cristão ali em Roma. Não houve nenhum apóstolo que levou o evangelho para lá em primeiro lugar. Nós temos notícia de que Paulo esteve em Roma, né, por causa da sua prisão, e também temos uma notícia por parte dos historiadores da igreja, que Pedro também tenha sido bispo da igreja em Roma, mas eles não foram os fundadores da igreja. Então imagina que os primeiros cristãos eram judeus que estavam em Roma, ou romanos convertidos ao judaísmo, que foram para Jerusalém, e ali se converteram ao cristianismo e levaram a fé cristã para Roma. Então a fé cristã ela começa num ambiente bastante judaico. Só que Roma era um ambiente multiétnico, é uma metrópole. Então, muito provavelmente, o evangelho começa a se expandir, e aí tem alguns gentios ali. E o que acontece? No ano de 49, o imperador Cláudio escreveu um documento expulsando todos os judeus que moravam em Roma. E por que ele fez isso? Porque eles estavam dando problema. Né? Na visão do imperador Cláudio, havia uma controvérsia acerca de um certo Crestus, que alguns identificam como Cristo, e aí os judeus estavam, então, causando alguns problemas ao império. Então, o imperador Cláudio baniu os judeus de Roma. Então, todos eles tiveram que sair. E como é que ficou a igreja de Roma com a expulsão dos judeus?
ficou basicamente na mão dos gentios. Por algum tempo, então, a igreja de Roma se tornou radicalmente gentílica. Depois que acabou esse tempo de expulsão, os judeus romanos voltam a Roma e encontram uma igreja muito formada por gentios agora. Então imagina como que era para um judeu daquela época se submeter a uma liderança gentílica numa igreja que antes havia sido bastante judaica. Não é? Então havia esse impasse entre judeus e gentios em Roma também. Então Paulo ele é bastante cuidadoso em falar dessa igreja que ela é plural, né? No livro, na carta dele aos Romanos, ele explica como que essa morte chegou a todas as pessoas, gentios e judeus, a morte chegou a todos os homens, e também explica como que, apesar dos judeus terem uma posição especial diante de Deus, de terem recebido revelações, e os oráculos de Deus, como ele fala, os gentios foram enxertados nessa oliveira que é Israel. Então, dos dois povos, Deus fez um. Ele fala mais sobre isso na carta de Paulo aos Efésios, mas Romanos tem, então, essa característica doutrinal bastante forte. Se você quer um estudo fino sobre Romanos, tem dúvidas sobre Romanos, você pode acessar aqui no canal as aulas que estão acontecendo, né? Nós estamos fazendo, o Felipe está fazendo uma exposição na carta de Paulo aos Romanos toda quarta-feira, às 20 horas de Brasília. Então estamos no capítulo 8, né, agora. Vamos entrar no capítulo 9 semana que vem, que é um capítulo assim que eu quero estimular você a entrar, fazer bastante pergunta para o Felipe. E está sendo um estudo muito rico, muito maravilhoso, Romanos capítulo por capítulo, tá bom? Então você pode aprender mais de Romanos assistindo esses vídeos. Bom, a primeira carta que vem depois de Romanos é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu essa carta em Éfeso, mais ou menos entre 55 e 56, e a comunidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, foi fundada na casa de Priscila e Áquila. Eram artesãos com quem Paulo trabalhou. Havia muitas classes sociais na igreja, mas a maioria era de cristãos pobres, sobretudo escravos. A população de Corinto era, na sua maior parte, de escravos. Corinto era uma cidade com muitos templos, muito idólatra. Corinto sediava um dos jogos principais daquela época, os Jogos Olímpicos, né? Que eram os Jogos de Corinto, não eram os Jogos do Olimpo, mas depois das Olimpíadas de Atenas eram a maior festividade, né, que havia naquela época do tipo acontecia em Corinto. Então era uma cidade com muitos templos, uma cidade portuária, bastante idólatra, com muita imoralidade sexual. Alguns historiadores chamam Corinto de o banheiro público do mundo antigo, né? Então, na visão deles, tudo que era de má índole, tudo que não prestava, acabava lá em Corinto. E o propósito, Paulo escreve essa carta, principalmente tratando de problemas que estavam sendo vividos dentro da igreja. Ele pede informações, dá informações e também estabelece algumas decisões cruciais para aquela igreja. Na carta de 1 Coríntios, os temas tratados pelo apóstolo, tanto na sua vida anterior como... esse slide está mal escrito. Então, nessa carta, Paulo trata sobre alguns temas da vida anterior deles, como o relacionamento que eles tinham com aquele mundo, com aquela cultura em volta deles, né? Ele lembra em que consiste a verdadeira liberdade da vida cristã, a santificação do corpo, a diversidade dos dons, a centralidade do amor, que é o fundamento da igreja. Interessante notar que a primeira carta aos Coríntios começa com É importante notar que essa primeira carta aos Coríntios começa com a descoberta de um problema sério que havia dentro da igreja. Um problema de partidarismo.
né? As pessoas, havia alguns partidos que estavam se formando dentro da igreja, alguns grupos, e eles competiam entre si. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e outros ainda diziam, eu sou de Cristo, né? Então tinham grupinhos que competiam entre si, dizendo assim, mas eu sou melhor que você porque eu sou discípulo de Paulo. E outros falavam, mas eu sou discípulo de Pedro. E outros ainda, né, mais orgulhosos do que todos os demais, falavam assim, não, sobre mim nenhuma autoridade humana, eu respondo só a Jesus. Não é? E aí essa falta de unidade estava comprometendo o testemunho da igreja e estava sendo realmente um grande problema ali. Então Paulo escreve para eles e ele já começa a carta, já desde o primeiro capítulo, dizendo, olha, eu fui informado de que entre vocês está existindo esse problema. E eu quero dizer para vocês que nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, nem ninguém são coisa alguma. Todos são de Cristo, né? Então ele fala contra esse espírito faccioso que havia lá em 1 Coríntios, e aí ele fala dos dons, né, que todos nós temos dons, todos nós somos parte do mesmo corpo, ele fala sobre a ordem no culto público, dá alguns conselhos bastante interessantes, estabelece até uma disciplina, né? Ele disse assim, olha, vocês estão competindo aí para ver quem que é o mais espiritual, mas entre vocês tem um cara aí que está indo para a cama com a própria madrasta. E todo mundo sabe, e vocês não estão fazendo nada a respeito disso. Então ele estabelece que haja uma disciplina para essa pessoa. Então veja só como que a igreja de Corinto era uma igreja com bastante dificuldades, né? Depois de algum tempo, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Paulo escreveu mais de 2 cartas aos Coríntios, mas nós não temos todas, nem todas sobreviveram, né? Mas nós só sobreviveram a essas 2. E nessa carta, na segunda carta, ele gasta bastante tempo defendendo o seu apostolado diante daqueles que queriam afastar a comunidade de Paulo, alegando que ele não era apóstolo e, portanto, que a sua mensagem não merecia a consideração dos coríntios. Paulo, quando nós olhamos para as cartas dele, gasta bastante tempo falando sobre as suas credenciais, né? Mas por que ele fazia isso? Porque os falsos mestres que se opunham a Paulo criticavam bastante a Paulo e falavam nas igrejas que Paulo realmente não era apóstolo, que ele não tinha visto a ressurreição do Senhor Jesus, que ele não fazia parte dos 12 discípulos e que, portanto, as pessoas não deveriam dar ouvidos a ele, não é? Então, ele muitas vezes tem que parar e ele tem que falar sobre a história dele, sobre o fato de que os apóstolos o receberam como apóstolo, que ele esteve com Pedro, que ele trabalhou bastante, né? Ele fala assim, trabalhei mais do que todo mundo, mas não eu, a graça de Deus em mim, né? Mas ele, de uma certa forma, tem que defender o seu apostolado e ele faz muito isso ali com os coríntios. Os coríntios deram um pouco de trabalho para Paulo. E aí depois nós chegamos na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi provavelmente a primeira carta escrita por Paulo em Antioquia, no ano aí mais ou menos de 54. Foi depois da sua primeira viagem missionária, ele passou pela região da Galácia e ele depois voltou a Antioquia. E nesse tempo em Antioquia, entre a primeira e a segunda viagem, ele escreve essa carta aos Gálatas. Lembrando uma coisa interessante, a Galácia não é uma igreja, né? Quando a gente fala que ele escreveu uma carta aos Coríntios, da cidade de Corinto, ou aos Efésios, da cidade de Éfeso, quando a gente fala da carta de Paulo aos Gálatas, não existe uma cidade chamada Galácia, mas é uma região toda. Então existiam 4 igrejas principalmente na região da Galácia, aonde Paulo escreve: a cidade de Listra, Antioquia da Psídia, a cidade de Derbe e a cidade de Icônio. Então essas 4 cidades compõem a região sul da Galácia, para onde Paulo escreve. Tá joia? E qual que é o propósito da carta aos Gálatas? Ele trata da controvérsia com alguns judaizantes. Quem eram os judaizantes? Mestres que falavam que para você ser um cristão, na nossa linguagem, para você ser um cristão você precisa guardar as leis mosaicas. Você precisa primeiro virar judeu
e depois para você virar cristão, né? Então você tem que guardar as leis cerimoniais, as festas judaicas, e então aí você pode ser um cristão. E Paulo, ele desconstrói essa ideia, ele diz não, de maneira nenhuma. Os gentios não precisam se tornar judeus para se tornarem cristãos. Não, o Espírito Santo chegou aos cristãos sem lei, porque Jesus Cristo é suficiente, né? Então, é uma carta bastante interessante, mas ela carrega algumas características interessantes também. É a primeira carta do apóstolo Paulo e ele escreve assim de uma forma dura, né? Até nós percebemos isso sobre o temperamento do apóstolo Paulo. Ele parece ser bastante efusivo, bastante diretivo, bastante duro. Com o tempo, essa característica vai mudando um pouco, né? Paulo vai amadurecendo e vai escrevendo com um pouco mais de calma e explicando melhor aquilo que ele disse aqui aos Gálatas, principalmente em Romanos. Mas ele tem essa característica de ser bem duro. E ele pergunta aos Gálatas, assim, quem foi que enganou vocês? Depois vocês começaram correndo tão bem, começaram no espírito, agora vocês estão tentando se aperfeiçoar através da carne, através da observância de leis? Quando Jesus salvou vocês, vocês não obedeciam lei nenhuma. Jesus aceitou vocês sem o cumprimento de leis. Como vocês acham que agora a vida de vocês tem que ser vivida na observância dessas leis mosaicas, né? Então ele trata bastante dessa questão ali, falando com os Gálatas. Joia? Então, propósito. Trata da controvérsia com esses judaizantes e fala da liberdade que o cristão tem em Cristo Jesus, não obedecendo à carne, mas mostrando o fruto do Espírito. Depois, nós encontramos a carta aos Filipenses. É uma carta fantástica. O local de escrita, ele escreveu de Roma, provavelmente ele quando estava preso, em prisão domiciliar. Filipenses é muito referido como uma dessas cartas da prisão que Paulo escreveu em Roma. Algumas pessoas dizem que ele pode ter escrito Filipenses um pouco depois, mas nós vamos assumir esse paradigma de que ela é uma das cartas da prisão. A igreja de Filipos foi fundada na casa de Lídia na segunda viagem missionária de Paulo. Lembra que na aula passada nós falamos como que Paulo por 2 vezes tenta ir para o norte e o Espírito Santo o impede? E aí ele vai para Troade. Em Troade ele tem um sonho de um homem que fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele passa a Macedônia e essa é a primeira igreja fundada nessa região. A igreja na casa de Lídia, na cidade de Filipos. E contava com poucas pessoas, já que o apóstolo não ficou lá por muito tempo. Ele chega lá com Silas e com Timóteo, com seus parceiros, e eles pregam o evangelho, expulsam o demônio de uma menina que era adivinhadora, né, que seguia eles ali e tal. E quando eles expulsam esse demônio, os senhores daquela menina, os senhores que eram donos daquela escrava, perceberam que agora ela não ia mais adivinhar pelo poder de espíritos, então eles iam perder dinheiro. Então eles denunciam Paulo e Silas para as autoridades, eles são cruelmente açoitados e jogados na prisão. E aí, aquela história maravilhosa, né? Onde eles começam, à meia-noite, começam a orar, começam a cantar louvores dentro daquela prisão. Tem até uma foto aqui da prisão, você pode dar uma olhadinha. Era uma prisão, não era como a prisão de Roma, não. Era um lugar ali bem fechado, bem pequeno. E eles começam a orar ali, de repente tem um terremoto e as portas se abrem, o carcereiro fica doido, ele acha que ele vai morrer, ele quer se matar, e aí Paulo chega e fala assim, olha, não, nós não fugimos, nós estamos aqui, não precisa se matar, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nenhum preso fugiu, mesmo com as portas abertas, eles ficaram ali, né? E aí depois, enfim, as autoridades vieram no dia seguinte e libertaram a eles. Eles foram até a casa do carcereiro, todos foram batizados, todos receberam a Cristo. Então a igreja começa na cidade de Filipos com a convertida Lídia, aquela moça que tinha espíritos malignos e foi liberta, e o carcereiro de Filipos e a sua família. Então, alguns acreditam, inclusive, que Lucas ficou lá por mais tempo, se tornou pastor dessa igreja por alguns anos. Depois nós temos a carta aos Efésios.
Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma, entre 61 e 63. E a igreja de Éfeso foi fundada mais precisamente por Áquila e Priscila, na segunda viagem do apóstolo Paulo. Era uma florescente comunidade cristã em uma cidade bastante entregue ao misticismo. Éfeso era conhecida no mundo antigo por este misticismo, pelos templos que tinha e pelos artigos religiosos que eram produzidos ali. Todo tipo de patuá, correntinha. Os efésios tinham o costume de andar com um colar, e dentro do pingente desse colar, algumas palavras mágicas, alguns encantos que eram escritos em pequenos pedaços de papel, enrolados, e as pessoas andavam com este encanto no pescoço. Isso era chamado de Efésia Gramata, né? As letras de Efésio, de Éfeso. Então, havia muitos cultos ali a deuses pagãos. Éfeso era uma cidade dedicada a uma deusa chamada Diana dos Efésios, e havia um grande templo, dos maiores templos da antiguidade, era ali. Então, uma cidade muito religiosa. E quando Paulo chega lá, depois de ficar 2 anos ensinando, Paulo foi a cidade onde Paulo mais ficou, né, na sua terceira viagem, e depois ele ficar ali bastante tempo, houve uma conversão em massa em Éfeso, e as pessoas trouxeram os seus livros de encantamento, os seus livros de palavras mágicas, de numerologias, e fizeram uma grande fogueira e queimaram em praça pública todos os seus artefatos. Isso foi tão definitivo para aquelas pessoas que agora elas estão libertas disso. Imagina hoje as pessoas queimando horóscopo, e o dano, o prejuízo foi enorme. Traduzido para valores de hoje, é um negócio assim astronômico, de milhares e milhares e milhares de reais, né? E quando isso aconteceu, os comerciantes da cidade falaram assim: poxa, nós vamos entrar em crise. Essa nova fé cristã que está brotando aí vai tirar o nosso emprego, porque ninguém mais vai comprar estatuazinha, imagenzinha, ninguém vai mais comprar fitinha, colarzinho, ninguém vai mais comprar os símbolos que a gente produz. Então, eles levaram Paulo para ser questionado, né? E diante das autoridades ali daquela cidade. Então, houve uma grande perseguição neste momento. Então, você tem aí algumas fotos das ruínas que prevalecem de Éfeso, né, dos templos. Você pode ver que são templos maravilhosos. E aí 2 fotos que eu coloquei aí da Diana dos Efésios, né? Nós temos uma versão persa, uma versão romana, né, dessa Artemis, ou Diana dos Efésios. Você pode ver aí na primeira foto que é uma deusa com vários seios, né? Isso simboliza fertilidade, que ela trazia fertilidade para a terra, né? E aí, um grande teatro maravilhoso em Éfeso, né, onde Paulo se defendeu. Depois nós entramos na carta aos Colossenses. Paulo também escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Escreve a essa igreja que foi fundada por volta do ano 53 por Epáfras, ou Epáfras. Essa foi uma das igrejas que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas que Paulo escreve a ela, assim como a carta aos Romanos. Era composta da miscigenação de cultos de mistério, assim, igualzinho era Éfeso, e com ritos de veneração a divindades gregas e a anjos. Então, Paulo fala sobre essa questão do culto aos anjos também em Colossenses. Qual é o propósito da carta aos Colossenses? É uma carta cristológica, ou seja, ele advoga sobre a superioridade de Cristo Jesus, para corrigir esse sincretismo religioso que havia. Eles procuravam experiências místicas, experiências espiritualísticas, né? E agora eles precisavam atentar para a centralidade de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Hoje em dia existem muitas pessoas que gostam desses assuntos assim mais espiritualísticos, de revelações de anjos, de aparições, né, de coisas sobrenaturais que acontecem, e nós sabemos que o evangelho é um evangelho que fala de coisas sobrenaturais mesmo. Né? A nossa própria experiência de conversão é uma experiência sobrenatural, onde o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, existe sim esse aspecto sobrenatural no evangelho.
Mas existem algumas pessoas que dão mais ênfase ao sobrenatural do que dão à pessoa de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o centro da nossa fé, Cristo Jesus é o centro da nossa adoração, né? Então nós não precisamos ficar perdidos com cultos e divindades a outras pessoas, ou a anjos, ou veneração a santos. Não, nós precisamos focar unicamente na adoração a Jesus, porque Jesus Cristo é o maior e é a grande revelação de Deus a nós. Então, Paulo fala bastante disso ali em Colossenses. Depois temos a carta aos Tessalonicenses. Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses bem próximas uma da outra, tá? Então, nós vamos falar mais dela, vamos falar dessas duas cartas em um slide só. Né? Paulo escreveu então em Corinto durante o verão de 51. Essa comunidade lá em Tessalônica foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Note que nós estamos assumindo que a primeira carta escrita por Paulo foi a carta aos Gálatas. E algumas pessoas dizem que pode ter sido 1ª e 2ª Tessalonicenses as primeiras cartas. Mas como nós supomos que ele escreveu essa carta na sua segunda viagem missionária, não tem como ser a primeira carta. Então, supõe-se que os membros da comunidade fossem todos provenientes de escravos e de classe de pequenos comerciantes. Qual é o propósito? É considerada uma carta escatológica, onde Paulo adverte a comunidade a ter calma em relação à volta de Jesus, ou à parousia, e ao mesmo tempo ser vigilante. A primeira carta mostra que era uma igreja jovem e fervorosa, firme no meio de sofrimentos. Por que algumas pessoas acham que ela é a primeira carta? Sem dúvida, é uma das primeiras cartas, por causa dos assuntos que Paulo trata delas, né? Nessas cartas, nós vemos que havia uma ansiedade das pessoas com relação à volta de Jesus. Essa é uma característica das igrejas mais próximas ao evento da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Como nós falamos em Atos dos Apóstolos, muita gente achava que Jesus ia voltar tipo semana que vem, né? Até Paulo fala nessas cartas assim, olha, tem gente aí que tá nem querendo trabalhar mais, né? Não estão querendo mais trabalhar porque, por que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar, não vamos só esperar Jesus voltar, vamos ficar só orando, vamos ficar cantando aqui e tal. Só que não, Paulo fala, não, quem não trabalhar também não vai comer. A gente vai esperar a volta de Jesus? Vamos, mas vamos voltar, mas vamos esperar a volta de Jesus sem nos esquecermos que nós estamos vivendo aqui, não podemos esquecer do aqui e agora. Precisamos ser firmes no nosso testemunho, precisamos dar testemunho, continuar trabalhando, continuar servindo. Não, nós não vamos só ficar pensando no céu e esquecer da terra. Precisamos ser cristãos responsáveis. Então, ele trata disso, trata da volta de Jesus, como é que vai ser, o que acontece com aqueles que morreram antes, né, da volta de Jesus. Então, Paulo fala da ressurreição, tudo isso em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Uma coisa interessante é que na primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, Paulo fala como que eles haviam se tornado uma comunidade madura, uma comunidade operosa, uma comunidade que, na primeira carta Paulo fala assim, vocês chegaram num ponto onde eu não preciso ensinar mais nada a vocês. Olha que comunidade madura, né? Mas que ao mesmo tempo tinha lutas, tinha dificuldades. Então, algumas pessoas acreditam que quando você se torna maduro na fé, ou quando você tem um grau de conhecimento bíblico elevado, ou muitos anos dentro de uma igreja cristã, que isso vai fazer com que você não tenha mais dúvidas, ou que você não viva mais em crise. Não. Os membros da igreja lá de Tessalônica, eles tinham sim dificuldades, apesar de serem maduros na fé. Então, isso é muito legal para perceber. Então nós temos aí algumas fotos também de Tessalônica, que era uma grande cidade do mundo antigo. E chegamos nas últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, não as últimas que foram escritas cronologicamente, mas as últimas que aparecem para nós, que são as pastorais. É aquele conjunto de 4 cartas que Paulo escreveu a seus discípulos diretamente. Então nós temos 1 Timóteo e Tito, foram as 2 primeiras a serem escritas, né?
Perdão. A primeira das pastorais foi Filemon, que foi uma das cartas da prisão. Depois que Paulo foi liberto da sua prisão, a primeira prisão de Roma, ele escreve 1 Timóteo e Tito. E quando ele está preso, na sua segunda prisão em Roma, já esperando a morte, ele escreve 2 Timóteo, entre 64 e 68. Então as cartas pastorais foram escritas por Paulo com destino a 2 seus companheiros mais próximos e também a Filemon. Filemon é uma carta muito interessante. Nós falamos, eu acho que já de Filemon em outra aula, mas Filemon é uma carta escrita para um amigo de Paulo. Filemon era um amigo de Paulo ali da cidade de Colossos e ele tinha um escravo chamado Onésimo e Onésimo dá algum prejuízo para Filemon e com medo de ser repreendido, temendo pela sua própria vida, ele vai até Paulo. Ele vai buscar Paulo porque sabia que Paulo era amigo de Filemon. Alguns acreditam que nessa época Paulo estivesse em algum aprisionamento em Éfeso. É mais fácil sair de Colossos para Éfeso do que para Roma. Como é que um escravo viajaria tanto assim? Mas as evidências são mais fortes, realmente, que ele tem encontrado Paulo em Roma. E ele fica morando com Paulo em algum tempo. Paulo separa um quartinho para ele e ele discipula Onésimo nesse tempo. E nesse tempo, Onésimo se converte a Jesus Cristo. Então, Paulo, ele manda essa carta de apresentação com Onésimo para que Onésimo volte e se reconcilie com Filemon. E ele diz para Filemon, Filemon, olha, tudo aquilo que Onésimo causou de prejuízo financeiro a você, coloca na minha conta. Receba ele não como um escravo, receba ele como seu irmão em Cristo. Então nós já vemos que, de alguma forma, apesar de estar ainda vivendo num contexto de escravidão, Paulo já promove um certo tipo de esclarecimento sobre qual é a relação que deve haver entre pessoas, né? Entre senhores e entre funcionários ou escravos. Que a relação de primazia deve ser a relação de irmãos em Cristo, e não mais de senhor ou de escravo, né? Então nós já vemos aí uma certa ruptura com o espírito da época. O espírito da época dizia que os escravos eram simplesmente uma posse, e principalmente nesse contexto mais romano, não judaico, eles podiam ser mortos a bel prazer do seu senhor. E Paulo diz, não vai mais ser assim, né? Então é muito interessante ler Filemon sob essa perspectiva. A joia? Então as cartas pastorais, os principais objetivos delas era tratar alguns assuntos urgentes que precisavam de uma solução quanto antes, com destaque na carta de Paulo a Tito, ele queria que Tito nomeasse homens de extrema integridade e caráter para os cargos de bispos e diáconos na igreja em Creta, na ilha de Creta, ilha grega de Creta. Então Tito era para ir para lá e fazer essa nomeação de líderes e dar supervisão, corrigir algumas coisas que estavam acontecendo ali, disciplinar algumas pessoas que estavam se comportando de maneira errada e também combater heresias e os falsos ensinamentos que estavam se espalhando pela igreja. E, em último lugar, nem está aqui no slide, a última carta dele, escrita a Timóteo, serve para confrontar a fé de Timóteo e de fortalecer. Paulo fala com Timóteo assim, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, Timóteo, permaneça firme, não se esqueça da fé, que eu me lembro da fé que você tinha, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Não se esqueça dessa fé, permaneça firme. São tempos difíceis, não se envergonhe de mim. Todos os meus discípulos aí da região da Ásia, todos me abandonaram, exceto Onesíforo, que permaneceu leal a mim, que me procurou aqui em Roma, que fortaleceu a minha fé. Então agora eu quero fortalecer também a sua. Alguns acreditam que Paulo escreveu essa carta a Timóteo porque Timóteo havia sido preso e depois libertado, mas que de alguma forma essa prisão tinha mexido com Timóteo, tinha trazido medo a ele e que ele estava com dificuldade de continuar o ministério pensando naquilo que poderia acontecer com ele. E aí Paulo escreve para ele dizendo, não, olha, a minha vida está sendo entregue como oferta de sacrifício.
Então isso pode acontecer com você também, mas você deve manter firme a sua fé. Não se envergonhe de mim, não se envergonhe de Cristo. E é com essa despedida que Paulo nos deixa nas suas cartas no Novo Testamento, com a segunda carta a Timóteo. Tá joia, gente? Então é muita coisa, né? Em nome de Jesus, nós vamos ter cursos sobre cada um dos livros da Bíblia aqui na Escola do Discípulo. Permaneça com a gente, que esse é o nosso sonho. Mas, como um panorama, essa aula serviu para falar sobre as cartas do apóstolo Paulo. Então, revisando, elas podem ser divididas em dois tipos. As cartas doutrinárias ou eclesiásticas, que eram escritas a comunidades, a igrejas, e as cartas pastorais, que eram escritas a pessoas. As cartas pastorais eram 4, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, e as outras cartas são as cartas eclesiásticas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. São as cartas que ele escreveu para estas igrejas. Cada carta trata de algum tipo de situação ou problema ou dúvida que as igrejas tinham. Então são escritas para cidades diferentes, com demandas diferentes. Então é muito interessante quando você for ler uma das cartas do apóstolo Paulo. Primeira coisa, tentar pensar, vai lá na sua apostila, ver quando é que Paulo escreveu. Onde ele estava quando ele escreveu. Quais eram as situações que estavam acontecendo ali naquela igreja, quais eram as dúvidas que aquela igreja tinha. Então, qual era o contexto em que Paulo escreve. E aí você vai ler do começo até o fim, passa pelo cabeçalho, passa pela mensagem, até as saudações finais, para você tentar entender em uma sequência daquilo que a carta trata. E com certeza, as cartas de Paulo, elas são de grande valor para nós hoje. Elas são normativas para nós. Isso quer dizer que elas trazem de uma maneira mais clara como é que nós devemos viver a nossa fé hoje. É claro que respeitando algumas regrinhas aí de interpretação por causa do contexto histórico, né? Por exemplo, nós falamos de Filemon e de Onésimo, era um ambiente onde havia escravidão ainda. E hoje nós, graças a Deus, não vivemos mais nesse contexto. Então, elas são normativas para nós, mas dentro da interpretação correta do seu contexto literário e histórico, tá bom? E eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Infelizmente não tem aquelas perguntas, né, para responder hoje, mas você pode mandar essas perguntas para nós pelo Instagram, por e-mail ou na próxima aula. A gente vai estar feliz de poder responder todas as perguntas de vocês. Tá joia? Então que Deus os abençoe e que vocês possam ter um final de semana abençoado, que vocês possam ler bastante a Bíblia e que nós possamos estar juntos o quanto antes. Tá joia? Deus abençoe vocês. Vai na paz.